As chuvas intensas no Rio de Janeiro no fim de semana provocaram mais deslizamentos e 18 mortes. Só em Angra dos Reis, 10 pessoas perderam a vida. Para falar para a gente sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcelo Gramani. Ele é geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Uma boa noite para o senhor, obrigado pela participação. Uma boa noite, Olivar. É um prazer, uma satisfação falar com vocês. Prazer é nosso e a gente fica triste de novo, né, Marcelo? Exatamente porque, mais uma vez, o Rio de Janeiro é atingido por fortes chuvas, pessoas morrendo. Como é que a gente pode explicar isso que está acontecendo no Rio de Janeiro? Olha, infelizmente a gente volta a falar sobre esse assunto, né, que é tão comum agora nos meses de dezembro a março, né? Eu diria que o Rio de Janeiro está chamando muita atenção nesse ano, né? Como foi em 2011 também, né, na região serrana. Então são processos recorrentes, mas a gente teve uma série de problemas aqui no Sudeste, né? Infelizmente, né, o estado do Rio ele foi fortemente afetado por essas chuvas. E de verdade, né, não é colocar a culpa na chuva, mas os valores, para a gente que trabalha com essa questão dos desastres, com valores de chuva, né, são chuvas fora do comum, são chuvas extremas, são chuvas que eu diria até que são previsíveis, né? Mas no volume que foi nesses dias, mês passado e agora, eles nos preocupam muito, né? Então, colega, assim que ocorreram os escorregamentos, né, colegas já me passaram valores da ordem de 650 milímetros de chuva em 72 horas, né? Depois, a última atualização chegou a 880 milímetros de chuva. O que isso em significa, 72 Marcelo, na prática, para a gente comparar em chuvas normais? Olha, a gente espera, às vezes, para o mês, né, principalmente agora, na época do verão, né, 250, 300 milímetros no mês. No né? mês. No mês. E isso está caindo em 3 dias. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um plano preventivo e defesa civil em São Paulo que trabalha com o que a gente chama de uma correlação chuva-escorregamento. O quanto precisa chover para eu ter um escorregamento? A gente trabalha, Joiva, com valores da ordem de 100 milímetros de chuva acumulados em 3 dias. A chance de ter um escorregamento é muito grande. Então, eu estou falando de 2, 3 vezes mais chuva em poucas horas, né? Então, isso para ter uma ideia desse volume excessivo. De fato, a gente não é uma surpresa, eu diria, porque quando a gente volta no passado, a gente vai encontrar grandes eventos aqui no Brasil, né? E eu citaria aqui 2, que a própria Serra das Araras, no Rio de Janeiro, como a região de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, né? Sofreram já com chuvas dessa magnitude, né? 500, 600 milímetros em 48 horas, né? Então, são chuvas excepcionais, que dificilmente a gente vai achar algum lugar, eu não digo nem no Brasil, mas em qualquer lugar no mundo, que esteja preparado para um volume de chuva desse que a gente registrou no estado do Rio de Janeiro. O Marcelo, mesmo assim, a natureza ela é imprevisível, a gente pode ter chuvas novamente nessas proporções esse ano ou ano que vem. Agora, o que precisaria ser feito, por exemplo, para tentar amenizar isso para o morador? Porque a gente sabe que as ocupações elas são irregulares, estão em locais realmente de risco, e isso não muda, não é? O que pode ser feito? Independente da situação, né, se as áreas são irregulares ou não, porque a gente também tem muita área, vamos dizer assim, de risco, em terrenos regulares, né, com a regularização fundiária perfeita, né? Agora, de fato, como a gente tem milhares de pessoas que vivem nessas encostas, nos morros, nas margens do rio, a gente tem que ter cada vez mais um investimento maior nesses instrumentos que conseguem antecipar esses eventos de chuva, né? E cada vez mais investir nas equipes de defesa civil, que já fazem um excelente trabalho, viu? Apesar dos acidentes, as defesas civis elas estão preparadas, né? E de fato a gente teria que investir cada vez mais na capacitação da comunidade. Em que sentido? Para a gente desenvolver, de certa forma, o que a gente está chamando da autoproteção. Porque, por mais que as equipes trabalhem, as equipes de geologia, de defesa civil, a gente não tem fôlego para chegar em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, de fato, a gente tem que investir em instrumentação dessas áreas, em instrumentos que consigam olhar para a paisagem e antecipar esses eventos. Exatamente. Você está falando nesses investimentos. A gente pode dizer, então, que os poderes públicos, todos eles, estão sendo omissos na hora de fazer o investimento para evitar, pelo menos para amenizar essas situações? Olha, talvez em algumas situações. Eu não diria que totalmente, porque há vários governos investindo em capacitação,
investindo em obras de infraestrutura, que são situações caras às vezes, né? Que, enfim, requer recursos financeiros, não é? Em algumas situações, sim, não sei te dizer o motivo, mas uma parte da omissão é por desconhecer, às vezes, que esse problema é grave no país, né? Infelizmente, a gente precisa quase que ter uns acidentes, como foi a região serrana do Rio em 2011, né? Só recordando isso, porque a partir daquele grande desastre, mudou, né? Várias situações do país mudou. Se insere uma legislação nova, que é a 12.608, que trata da questão da proteção e defesa civil, né? A gente tem a criação do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta. Ok. Então, a gente, assim, depois do acidente, a gente consegue ver várias melhorias, mas ainda é pouco pela quantidade de pessoas Tá que certo. habitam essas situações de risco. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço e fico à disposição. Ótima noite a todos.